Olá pessoal, tudo bem? Para você que nos acompanha pela primeira vez, sou Paulo Correia, responsável pelo Ministério Justificação pela Fé. E esta é a série Justificação em Livros, onde falamos sobre a doutrina da justificação pela fé, a partir de frases e comentários de vários autores, certo? Nós começamos essa série através do livro Conversas à Mesa de Lutero, tá? O autor é o próprio Lutero. Se você ainda não viu nenhum dos vídeos, você pode entrar no nosso canal, @justificação, no YouTube. E você pode pegar lá desde o início, tá bom? Nossa leitura bíblica dessa vez encontra-se em Filipenses capítulo 3, verso 9. Filipenses capítulo 3, verso 9. Eu vou ler aqui, você acompanha, eu vou ler na versão NVT, uma versão muito interessante e bem legal. Diz assim: Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Filipenses capítulo 3, verso 9. O trecho de hoje encontra-se na página 191 do livro de Lutero, tá? Conversas na Mesa de Lutero. Esse trecho começa o seguinte: Lutero ouviu um sacerdote papista, ou seja, do papado, um sacerdote católico, falar a seguinte frase. Observe essa frase que esse sacerdote falou. Ele disse assim: obras malignas são condenadas, logo, boas obras justificam. Então, segue um trecho da resposta de Lutero sobre essa frase. Lutero não gostou muito dessa frase, não, já vou dizendo logo. E eu olho que uma parte dessa resposta, Lutero disse assim, eu vou ler para vocês aqui. Também está no livro, tá? Essas coisas não estão associadas. Obras malignas são malignas em medida absoluta, porque procede de um coração que está completamente corrompido e mau. Mas as boas obras, com efeito, mesmo no cristão reto, ou seja, no cristão que busca a santidade, são incompletamente boas, pois procede de uma obediência tíbia, ou seja, uma obediência fraca. Mas, porém, apesar de fraca, ela é pouco recuperada e restaurada. Tá? O que Lutero está querendo dizer para nós aqui? Ele está enfatizando que o conhecimento da doutrina da justificação pela fé nos leva a compreender que nenhuma boa obra nossa é boa o suficiente para nos salvar ou nos fazer merecedores do céu. Por melhor que você faça, por mais dedicado que você seja, eu e você sejamos, por mais bondade que a gente tem em fazer alguma coisa, nós nunca seremos completamente bons, tá? Por mais obedientes que nós sejamos, nós não seremos capazes de ser obedientes completos e perfeitos como Cristo foi. Porque Cristo conseguiu cumprir toda a lei de Deus. Não teve um item sequer da lei que Jesus não conseguiu cumprir. E ele não só cumpriu, ele cumpriu de maneira perfeita, de uma maneira que nós nunca conseguiríamos cumprir. Então, por melhor que nós sejamos, por melhores obras que nós façamos, jamais chegaremos ao nível de Cristo e jamais conseguiremos fazer tudo o que Cristo fez, porque nós somos pecadores. É por isso que a lei mostra que nós somos pecadores. Então nós não conseguimos ser justificados pelo que fazemos, pelas nossas boas obras. É isso que Paulo fala em Filipenses 3,9, uma parte de Filipenses. Ele está dizendo assim, olha, não conto mais com a minha justiça própria, que vem da obediência à lei. Ou seja, por mais obediente que eu seja da lei, essa obediência nunca vai ser forte o suficiente para me justificar diante de Deus, ou seja, me tornar inocente diante de Deus. Porque aqui nesse mundo, as consequências do pecado, nós vamos sofrer sim.
Recebemos o perdão de Deus? Recebemos, mas as consequências dos nossos pecados aqui nesta vida, no tempo, nós vamos ter que pagá-los. Não tem jeito. Tudo tem consequência. Mas a consequência eterna, que é a morte eterna, o inferno, se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus vai te enxergar como inocente, Ele vai declarar você justo, inocente, portanto livre da condenação eterna para sempre. Eu e você, se cremos em Cristo Jesus, seremos justificados pela fé e não pelas nossas obras. Porque essa fé é uma fé pura, é uma fé que vem de Deus. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, algo sobrenatural acontece, a graça de Deus cai. E quando ela cai, ela nos constrange a nos arrepender dos nossos pecados. Somos feitos nova criatura. Recebemos uma fé pura. Essa fé é um instrumento para alcançar a justificação. Então é uma fé que é impossível não crer em Cristo Jesus. Então quando nós recebemos essa fé, nós somos justificados por ela. De uma vez por todas. Significa que Deus agora não nos torna puros, mas nos declara como se fôssemos puros. Apesar dos nossos pecados, nós não iremos mais para o inferno. Nós que cremos em Cristo. Não iremos porque não merecemos. Iremos porque, pela graça de Deus, fomos salvos pela fé em Jesus Cristo. Por isso, nossa prática da lei não pode nos tornar justos, inocentes e, portanto, livres da condenação eterna. Mas se nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, receberemos a fé para sermos justificados por meio desta fé. Então seremos inocentes da condenação e, portanto, livres do inferno para sempre. Lembre-se de uma coisa: apesar das boas obras acompanharem a vida daqueles que foram justificados pela fé, essas obras não nos podem salvar. Elas só mostram que nós fomos justificados. Porque quando nós fazemos as boas obras por causa de Cristo Jesus, é porque nós realmente fomos justificados pela fé. E não porque nós fazemos porque a sociedade nos ensina a fazer coisa boa. Ensinar a fazer coisa boa por si só não precisa de fé. Precisa de educação. Mas fazer as coisas boas por causa de Cristo Jesus, isso precisa de fé. Crer que Jesus morreu no meu e no teu lugar, para que a gente tenha vida. E uma vida de obediência e que glorifique a Deus para sempre. Essa é a nossa luta diária. Mesmo sendo pecadores, falhos. Mas a nossa luta, aqueles que creem em Jesus, será sempre buscando obedecer a Deus. Sempre buscando uma vida de santidade. Tá bom? Finalizamos esse vídeo aqui dos comentários deste livro, tá? Comentário Conversas à Mesa de Lutero, tá? Foram 5 vídeos, tentamos extrair alguns pontos da justificação pela fé nesse capítulo do livro que trata dessa parte da justificação. O próximo vídeo nós continuaremos com outro livro, As Institutos da Religião Cristã de João Calvino. Até a próxima. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. E, caso a gente não se encontre até semana que vem, um Feliz Natal e que você possa comemorar o Natal, que é Jesus Cristo. Não importa a inflação, não importa a dificuldade que você esteja passando, comemore o Natal, comemore Cristo Jesus, porque Ele nasceu para que você e eu tenhamos vida, apesar das dificuldades e das lutas. Um dia Jesus vai voltar. Amém? Tchau, tchau.